que vêm desse pacto social são os magistrados. Vamos ver do contrato social. O contrato social aparece como forma de proteção, de garantia de liberdade. Então, é garantia de liberdade, e não o contrário. A união de forças destina-se à realização de uma utilidade geral, que não se confunde com a utilidade deste ou daquele membro. O que se busca é a concretização do que não seria possível ou acessível ao homem em seu estado de natureza, quando as forças particulares agiam desagregadamente. Então, a sociedade, os homens se unem para alcançar bens maiores, os homens se unem, os seres humanos se unem. Claro que, para todos eles, a principal razão da união das sociedades humanas é a proteção. Primeiro, a proteção em relação às ameaças externas da natureza, depois a ameaça aos outros homens, e as sociedades vão crescendo, vão ficando mais complexas, os homens vão querendo mais coisas, os seres humanos vão querendo viver cada vez melhor, então há mais necessidades, e é por isso que existe o Estado. E eu repeti o slide aqui, desculpa. Ao tratar sobre direito natural, o Rousseau entende que o direito cívico ele decorre desse direito natural. Ou ele trabalha o direito natural como um direito cívico, pensando em Estado, em administração pública. Algo muito importante é essa afirmação do Rousseau, segundo a qual o homem só deve se submeter ao poder constituído pela vontade de adesão. Então, diferente do Hobbes, e se aproximando do John Locke, você não tem que obedecer à legislação, você não tem que obedecer às figuras de autoridade simplesmente por obedecer. Você tem que obedecer porque aquilo dali representa a sua vontade de adesão, representa os valores da sociedade. Então, não se pode impor uma lei ou uma decisão simplesmente por ser uma autoridade, porque isso é contrário a todo o desenvolvimento de pacto social, já que seria uma exemplificação de uma força física, não é força física em estrito senso, mas de imposição de uma lei ou de uma decisão à força, sendo que agora a gente trabalha a ideia de força moral, força do conjunto, força de um desejo comum em desenvolvimento. Então, você não pode, nenhuma autoridade teria competência para exigir, para impor a sua vontade, a sua compreensão, se não tiver legitimidade. Então, as leis têm que ter legitimidade. E as leis positivadas, elas encontram legitimidade no direito natural. Vocês percebem que essas ideias do Rousseau claramente influenciaram a Revolução Francesa, de 1789. Por quê? Na França se vivia num ambiente de absolutismo e o monarca impunha normas que ele entendia, impunha normas, sanções, impunha sua vontade de maneira ilimitada à população. A população cansa, e com base aqui no direito natural ou no direito cívico do Jean-Jacques Rousseau, se rebela contra aquele monarca que era o Luís XVI. Então, o poder legítimo é aquele poder que entende que existem direitos e deveres recíprocos entre todos os integrantes da sociedade. Seja você um cidadão comum, um particular, seja você um representante do poder público. Porque a legalidade dos seus atos decorre da compreensão dos seus subalternos ou dos seus submetidos, do povo, de que todos surgem como iguais, mas para que haja uma vida harmoniosa, alguns têm que ter um pouco mais de poder, representando o poder público. Só que é uma parcela, eu concedo para você, administrador, uma parcela da minha liberdade. Então você tem que me representar. Eu tenho que sentir, só faz sentido eu conceder uma parcela da minha liberdade se você lembrar que todos nós somos iguais e você ocupa aquele poder, representa aquele poder por vontade popular. Então, é uma liberdade. Você tem uma concessão da minha liberdade deliberadamente, então você tem que respeitar essa concessão da população ao agir. Por isso que há o interesse, o homem público
ele tem sempre que agir de maneira legítima, sem desrespeitar o direito natural. Tratando sobre o direito de punir, ele trabalha muito a ideia de punição e de sanção. O Rousseau entende que qualquer atentado à coisa pública, ou qualquer atentado ao todo, qualquer atentado à moralidade pública, será um atentado à parte, será um atentado ao indivíduo em particular, ou deveria ser enfrentado dessa forma. E essa ideia, ela está presente na nossa sociedade até hoje. Então, e vice-versa, né? Muitas vezes, num caso concreto, quando nós evidenciamos que é uma ofensa à ordem pública, o juiz pode se pronunciar de ofício, o Ministério Público pode intervir. É um interesse de todos nós particulares que, existindo um atentado à vontade pública, ao interesse público, é como se nós, particularmente, fôssemos atingidos também. E esse debate está muito em voga, principalmente pelo Ministério Público e nos concursos do Ministério Público, quando se fala em direitos difusos, direitos coletivos, direitos transgeracionais, enfim, tudo isso também tem por base o trabalho do Rousseau. E ao ser atingido por um ato ilícito, o corpo social pode reagir punindo o particular. Então, o particular, ao praticar um ato ilícito, ele ofende todos, ele ofende a vontade de viver em sociedade, e por isso ele pode ser punido. E aqui essa ideia final. À medida que a violação seja ao todo, seja ao particular, é um problema. À medida que a violação seja ao todo, seja ao particular, é um problema sempre do todo. Então, qualquer ato ilícito é um problema do todo, e é por isso que a sociedade reage aos atos ilícitos, mesmo que sejam atos ilícitos cometidos em âmbito particular. Então, o Estado tem direito a intervir em um ato ilícito praticado, por exemplo, numa relação contratual. Se você desrespeitou um contrato, você agiu de má fé, você desrespeitou o princípio da boa-fé. Então, desrespeitando o princípio da boa-fé, você desrespeita toda a sociedade, que é um dos pilares da sociedade, e por isso você pode ser punido, levando a possível indenização da outra parte. Então, conclusão. Vai lá, Edilson, por favor. São os teóricos referenciais no que concerne ao pensamento sobre o que vem a ser, o que justifica quais as funções do Estado. Rawls, diferente de Hobbes, entende que o estado de natureza do homem é um estado de harmonia e que a concessão de poder do indivíduo ao Estado, ou seja, o reconhecimento de que a violência é imposição do direito somente pode ser exercida pelo Estado. Um fundamento da necessidade de proteger o homem da índole inerte, inerente do corrompimento deste que a sociedade possui. Portanto, algo muito importante para a nossa disciplina é a ideia de que os indivíduos concedem poder ao Estado e a violência e a imposição de um direito, portanto, só pode ser exercido pelo Estado. Então, só o Estado tem o monopólio do uso da força, porque quando nós estabelecemos um contrato social que criou essa figura do Estado, a gente quer evitar a busca da violência pelos particulares. Então, vai ter um ente maior, um ente que vai representar todos, que ele sim, respeitado o devido processo legal, na verdade, poderá agir aplicando a força. Então, para vocês se lembrarem, Hobbes e Rousseau concordam que há um estado de guerra, contudo, discordam das razões originais do conflito que ocorre. Enquanto um entende que tal conflito tem por razão de ser a natureza do ser humano, esse é o Thomas Hobbes, ou entende que o conflito surge em razão das interações humanas que corrompem a natureza inerente, gentil e pacífica do ser humano. E esse é o Rousseau. Para um, o ser humano é violento, para outro, o ser humano é pacífico. Mas para ambos tem que existir o Estado. Então, uma conclusão que nós podemos chegar pensando em direito, lá no Pitágoras todo mundo gosta de direito penal, né? O direito penal é a exclusividade do exercício da violência por parte do Estado. Somente o Estado pode aplicar penas, nenhum outro indivíduo pode. Uma das maiores expressões do poder do Estado é sujeição da redução de liberdades do indivíduo, violência por parte
do Estado. Então, o direito penal acaba que é uma representação dessa ideia de violência por parte do Estado. Então, vamos fazer algumas questões. Onde que a gente está aqui? Vamos lá, vamos fazer questões. Como você, atuando como advogado-geral da União, defenderia em certo parecer, a partir da filosofia do direito que estudamos nessa sessão, a legitimidade de manutenção da previsão do Código Penal de proibição do exercício arbitrário das próprias razões? Exercício arbitrário das próprias razões é o particular exercer o uso da força sem recorrer ao Estado. Então, como que você pode justificar essa proibição? Você pode utilizar a ideia de contrato social, de pacto social, do John Locke, do Thomas Hobbes e do Jean-Jacques Rousseau, esses três últimos que nós analisamos. Mas mais do que isso, o artigo 345 prevê o seguinte, do Código Penal. É um crime fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima. Então vejam, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Pena, detenção de 15 dias a um mês ou multa. Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Então é proibido fazer justiça com as próprias mãos, Edilson. É proibido você bancar o herói. Então o Batman comete vários crimes quando ele age na calada da noite, fazendo justiça com as próprias mãos. E, de maneira, o Bitar, especificando para a gente, ele fala o seguinte: o medo generalizado é o que leva o indivíduo a conceber o Estado, Leviatã, como algo necessário, abrindo mão de suas liberdades, concedendo-as ao Estado. Assim, a fundamentação do Código Penal encontra-se na concepção de construção do Estado como ente que é formado a partir da cessão das liberdades individuais. Então, somente o Estado vai poder fazer o uso da força. O que o Bitar explica para a gente? Nenhum homem possui por natureza... desculpa. Esse dele já é a explicação. Esse aqui já é a questão número 2. Então, assim, é vedado, não é legítimo, o uso da força pelo particular, somente pelo Estado. Questão 2. Nenhum homem possui por natureza nenhum direito de submeter outro homem. O homem só deve ceder ao poder legítimo, ou seja, aquele legitimamente constituído pela vontade de adesão e de deliberações, e não aquele constituído com base na força física. Esse trecho explicita a concepção de legitimidade do poder estatal concebida por... E aí? Voltaire, Hobbes, Rousseau, Sócrates ou Cícero? Quem vocês acham? Fala sobre legitimidade do Estado. O Estado tem que agir com legitimidade, não deve ser respeitado meramente por ser Estado e por ter força. Quem vocês acham que é? Ninguém quer arriscar? Acho que é o Rousseau. Vamos, né? Daniel, né? Isso. Vamos ver quem que é. Sim, é o Rousseau. E por quê? Porque o Hobbes, ele fala, como nós vimos ali anteriormente, ele fala que justnaturalismo é inclusive obediência à autoridade. Então a autoridade pode fazer-se se impor pelo uso da força simplesmente, não pela legitimidade, não pela aproximação da sua atuação com o direito natural. Isso é muito criticado pelo Rousseau, mas está presente no Hobbes. Os outros a gente já imagina que não são, né? Talvez, como a gente não viu Voltaire, não é Voltaire, né? Voltaire desenvolve outras ideias. Questão 3. O justnaturalismo possui duas fases. Isso aqui é uma questão do material do KLS, que eu já falei para vocês que já vi muita discussão sobre o justnaturalismo e mais do que duas fases. A primeira na Grécia Antiga e a segunda no período modernista, caracterizada de forma diferente da grega. Então, com os outros pensadores, o justnaturalismo tem uma fase muito clara também no São Tomás de Aquino. Mas tá, beleza. Então, possuiria duas fases. A segunda seria essa do período moderno. Qual que é a diferença dessa segunda fase do período moderno em relação à fase
da Grécia Antiga. A segunda fase desloca da natureza para Deus e a fé, o fundamento das leis legítimas. Nós vimos que isso aqui faria sentido se pensássemos em São Tomás de Aquino, mas pensando em filosofia da modernidade, há um afastamento das explicações e dos dogmas da igreja, e há um retorno ao racionalismo. Então não pode ser essa letra A. B. A segunda fase desloca da razão para o Estado burguês, o fundamento das leis legítimas. Não, de forma alguma. C. A segunda fase desloca da natureza para o legislador, o fundamento das leis legítimas. Não. O legislador, ele tem um papel específico que é buscar na natureza as leis legítimas e criar e positivar essas leis legítimas, mas não é a simples figura de autoridade do legislador que fundamenta a legitimidade de uma lei. Não. O legislador, se ele elabora leis contrárias ao direito natural, inclusive essas leis poderiam ser desobedecidas, como mostrou John Locke. D. A segunda fase desloca da natureza, fundamento grego, para a razão, o fundamento do direito e das leis legítimas. Então, a segunda fase desloca da natureza para a razão, o fundamento do direito e das leis legítimas. Sim, essa razão ou essa experiência racional que, uma vez identificando uma lei natural, deve buscar positivá-la. Então, essa seria a resposta correta. Vamos ver a E. A segunda fase desloca da razão para a natureza, o fundamento das leis legítimas. Não, seria o contrário. Né? É o contrário. Sai da natureza e vai para a razão ao analisar a natureza. Então, se os gregos pensam com fundamento na natureza, o fundamento do direito natural para os modernos é a razão. A razão que percebe a presença dessas leis naturais na natureza, na vida humana. Bom, finalizamos esta aula. Nós são 11h30, dá para começar a próxima. Né? Muito bom. Então, vamos começar a próxima aula. Excelente, vamos ver um tempinho aqui. O segundo tempo foi rápido. Aula 7, vamos para a aula 8. A gente só começa ela, porque essa aula 8 é muito grande também. Olha lá. Gigante. Bom, aula 8. Aqui a gente superou um pouco o naturalismo, né? Já viu aqui como a gente está. Vamos entrar no empirismo e depois no Immanuel Kant. Aqui eu trago um trecho da obra do Kant, A Crítica da Razão Prática. Segundo Kant, duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração, sempre novas e crescentes, quanto mais frequentemente, com maior assiduidade dela se ocupa a reflexão. O céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. O pensamento do Kant é muito complexo. Isso aqui é uma charge, mas ela é muito interessante, porque mostra os empiristas, de um lado, o John Locke, Francis Bacon e o David Hume, e as suas ideias, e de outro, o René Descartes e o Platão, como representantes do racionalismo. Os racionalistas vivem em embate com os empiristas, como nós já vimos um pouquinho. E entre eles estaria Immanuel Kant, falando que parem de brigar, uma coisa não existe sem a outra. Então, o Kant tenta fazer um trabalho de sistematizar essas duas metodologias para tentar alcançar um resultado melhor, pensando em uma teoria do conhecimento e, para a gente, uma teoria do conhecimento jurídico. Então, nós vimos no John Locke a ideia de tábula rasa, no David Hume nós veremos hoje essas associações de ideias. No Descartes, a gente viu ideias inatas, o método cartesiano, o penso, logo existo. E por que o Platão está aqui? Porque o Platão fala em mundo inteligível e mundo sensível. Bom, vamos lá, vamos começar. O empirismo, como a gente já pensou um pouco sobre ele,
O conhecimento, para os empiristas, o verdadeiro conhecimento, ele tem como base a experiência. A experiência. Então, nós temos que observar a realidade e fazer um raciocínio indutivo, enquanto os racionalistas fazem um raciocínio dedutivo. O que é o raciocínio indutivo? É uma verdade geral a partir de casos particulares. E o dedutivo é do geral para o particular. Então, o indutivo é do particular para o geral, e o dedutivo é do geral para o particular. Vamos ver isso melhor aqui. Então, teremos dois métodos da ciência, métodos básicos, né? Um defendido pelos empiristas, que é o indutivo, e outro dedutivo, defendido pelos racionalistas. Vamos ver o indutivo. Seguir o método indutivo significa que você vai observar experiências particulares e vai elaborar leis gerais sobre essas experiências particulares. Então, demanda primeiro uma observação. A partir da sua observação ou de experimentos, você formula hipóteses explicativas e chega a teorias, enunciados, etc. Então, como ela tem como base a experimentação, ela é marcadamente empirista, essa forma de pensar, essa forma de fazer ciência indutiva. Já o raciocínio dedutivo, seu primeiro momento é a formação de um problema. A partir desse problema, você pensa no problema, depois você pensa em uma hipótese para resolver esse problema, você verifica a hipótese. Posteriormente, está aqui no indutivo é primeiro, aqui já é a terceira fase, pode sim ser através da observação, da experimentação, mas muitas vezes através de um raciocínio lógico. E aí você obtém também resultados, teorias, enunciados. Então, há uma constante tensão entre empiristas e racionalistas, até mesmo porque a maneira de fazer ciência entre eles, de enxergar a ciência entre eles, é bem diferente. De acordo com experiências deixam impressões em nossas mentes, como um carimbo em cera derretida, permitindo-nos acumular conhecimento. Para os empiristas, o conhecimento sem experiência é difícil ou impossível. Seria difícil ou impossível. Então, quais são as características gerais dessa corrente filosófica? Negação do caráter, como eu falei para vocês, do caráter absoluto da verdade, ou da verdade acessível ao homem. Então, os empiristas entendem que dão origem a novas escolas, principalmente aos céticos, os céticos da modernidade, não os céticos da antiguidade, que o homem não tem condições de alcançar a verdade, ou não tem condições de alcançar toda a verdade. Reconhecimento de que toda a verdade pode e deve ser posta à prova, logo, eventualmente modificada, corrigida ou abandonada. Os racionalistas entendiam que, uma vez alcançada, comprovada racionalmente uma hipótese, ela seria uma verdade absoluta. E os empiristas desconfiam muito dessa ideia de verdade absoluta. Então, aqui embaixo, o Abignano, né, professor, ele fala compara um pouco com o racionalismo. Portanto, o empirismo não se opõe à razão ou não a nega, a não ser quando a razão pretende estabelecer verdades necessárias, que valham em absoluto, de tal forma que seria inútil ou contraditório submetê-las ao controle. E aí, pessoal, a gente tem que lembrar das origens da filosofia. A filosofia ela surge para questionar dogmas. E imaginar que uma verdade seja absoluta, o que era comum entre os racionalistas, fazer com que uma verdade seja absoluta, acaba que é torná-la inquestionável. E se ela se torna inquestionável, ela passa a ser um dogma. Então, isso é contrário ao pensamento racional filosófico. E os empiristas questionam essas verdades que seriam absolutas. O racionalismo defende a tese da necessidade da razão como concatenação das verdades, e não como faculdade, no sentido de que ela não pode ser diferente do que é, e, portanto, não pode sofrer desmentidos e não exige confirmações. A tese do empirismo é de que essa necessidade não existe. Então, para os empiristas, toda verdade tem que ser testada, tem que ser posta à prova. E aí nós voltamos àquele nosso amigo, John Locke. John Locke se preocupa também com o conhecimento humano e elabora um ensaio, uma obra que é o ensaio
sobre o entendimento humano. Para o John Locke, toda ideia que surja no ser humano tem origem na experiência sensível, tem origem em alguma experiência que você teve na sua vida. Se você tem uma ideia, se você pensa em alguma coisa, é porque aquilo é consequência de alguma experiência que você viveu. Então você passa pela experiência, você abstrai aquela experiência e mesmo que inconscientemente, você pode transformá-la em ideias. E nas palavras do John Locke, não há ideias inatas. Obtemos conhecimentos a partir da observação dos fenômenos da natureza. Então teríamos duas fontes de conhecimento: as sensações e a reflexão sobre aquelas sensações. Nós, como seres humanos, só temos acesso às nossas próprias sensações. O outro, o ser humano, tem acesso às sensações dele. Então, inferimos o que é conhecimento, nosso conhecimento todo decorre das sensações que nós temos da natureza. Por isso, sendo que cada um tem uma sensação diferente dos mesmos fenômenos. Então, vamos supor, todos nós estávamos presentes em determinado momento muito importante da história humana. Vamos supor que nós estivéssemos todos presentes. Mas cada um vai enxergar aquele fenômeno de uma forma, porque cada um vai estar em um local diferente, em um dia diferente, vai ter passado por experiências diferentes, vai enxergar, portanto, estando em locais diferentes e com pessoas diferentes ao seu redor, o fenômeno de maneira muito particular e muito própria. E para o John Locke, portanto, nós conhecemos apenas as características observáveis do objeto analisado e não o que o objeto é em si, porque o conhecimento é produzido a partir das nossas impressões sobre aquele fenômeno ou sobre aquele objeto. Então, Locke admitia que nem todo conhecimento limita-se exclusivamente à experiência sensível. Considerava, por exemplo, conhecimento matemático válido em termos lógicos, embora não tivesse como base a experiência sensível. Nesse sentido, Locke não era um empirista radical. Bom, antes da gente entrar no David Hume, na verdade acho que eu nem vou entrar nele não, porque senão não vai dar tempo. São 11h43, faltam só 15 minutos. Vamos fazer uma última reflexão aqui e na próxima aula a gente continua. Vai lá, Edilson, você pode ler para a gente, propor essa reflexão? Se tudo o que temos em nossa mente é formado apenas por aquilo que passa pelos nossos sentidos, e se o que passa pelos nossos sentidos foge do nosso controle, por exemplo, você sai de casa sem saber o que vai ver, ouvir, cheirar, se vai passar frio ou calor, medo, raiva, conhecer pessoas boas ou más, rir ou chorar. Então podemos afirmar que somos fruto do acaso? A pessoa boa ou má não seria nada mais do que aquilo que as circunstâncias lhe conferiam? Nesse caso, somos livres? Fica a reflexão, né, Edilson? Verdade. Fica aí uma proposta de reflexão para a próxima aula. E na próxima aula a gente começa com esse senhor aqui, esse dandy, né, muito engomadinho, que é o David Hume. Ok? Ok. Então tá. Falou, professor. Valeu, gente. Até semana que vem.